Agradeço as palavras de Vossa Excelência. Passa a palavra ao deputado Aliel Machado. Pelo tempo de 15 minutos. Senhor presidente, deputado Marcelo Ramos, excelentíssimo senhor relator, deputado Samuel Moreira, excelentíssimo senhor deputado Silvio Costa Filho, vice-presidente dessa comissão. Nós tivemos oportunidade, senhor presidente, de debater, junto com o relator, com diversos especialistas, inúmeros pontos dessa reforma. O início desse debate se deu por uma premissa do governo, uma ideia do governo, um planejamento do governo de implementar um regime de capitalização. Vamos falar disso. Esse regime de capitalização, além da discussão sobre o déficit fiscal, ele criaria uma despesa para o governo. O governo, sabendo disso, mandou uma proposta de reforma da Previdência muito mais robusta. Uma reforma da Previdência que, em cima dos direitos dos trabalhadores atuais, de quem tem expectativa de se aposentar, de quem já contribuiu, de quem está contribuindo, de retirar inúmeros direitos para criar uma poupança dentro do governo para a implementação do regime de capitalização. Segundo o ministro Paulo Guedes, através de entrevistas em vários órgãos de imprensa, ele comunicou que seria necessário R$1 trilhão ou uma economia próximo disso para a implementação do regime de capitalização. Regime esse que veio, proposta essa que veio sem mais informações, que veio capenga aqui dentro, simplesmente entregando um cheque em branco para o governo para que depois ele pudesse fazer uma lei complementar. O deputado Samuel Moreira, depois de muitas discussões, debates, entendimentos com bancadas, líderes partidários, essa casa é plural, ela representa o anseio da sociedade e tem legitimidade, decidiu tirar do texto a capitalização. Acho correto, acho uma vitória, porque o nosso país tem um regime de previdência, excelentíssimo deputado Samuel, colaborativo. Nós temos um país muito injusto e desigual, onde as pessoas não conseguem ter acesso, muitas vezes, ao mínimo para a sua sobrevivência. E dentro da Seguridade Social, nós temos, inclusive, benefícios assistenciais, que é o caso do BPC, que também, acertadamente, Vossa Excelência retira do texto. Aonde que eu quero chegar? Tirando a capitalização, e se isso for real, se for respeitado a vontade dessa casa, que é legítima, de líderes partidários dos mais diversos, não existe mais a necessidade do ponto de vista fiscal e da necessidade de avanço do país desse famoso trilhão. Não precisa estar próximo disso, porque a capitalização que teria um custo, 300, 400, 500 bilhões, não sabemos o real, não teria mais a necessidade de ter esse dinheiro guardado para a implementação de um regime que nós não concordamos, que é o regime de poupança, onde o trabalhador tem que guardar tudo aquilo que ele pretende para se aposentar, e que a experiência realizada em outros países não foram bem sucedidas. Mas esse é um debate para frente, é uma outra discussão, porque o senhor tirou a capitalização do texto. Se tirou a capitalização, cai o argumento do governo, deputado Samuel, e o apelo feito a Vossa Excelência pelo governo, do famoso trilhão, em cima da reforma da Previdência. Portanto, nós podemos avançar em relação às maiores dificuldades e às pressões que nós temos aqui, principalmente nos trabalhadores mais humildes e nas pessoas mais simples. Deputado Samuel Moreira, eu queria dizer a Vossa Excelência, e queria dizer ao nosso presidente Marcelo Ramos, que eu não sou contra uma reforma da Previdência. Gostaria de dizer que eu acho necessário um equilíbrio fiscal, que a questão demográfica exige que essa casa tome providências e tome decisões, e isso não é só agora, já foi feito no passado e será feito no futuro, é natural, e esperamos que assim o seja, porque significa um avanço na vida dos brasileiros, significa um aumento na expectativa de vida. Porém, para que se implemente uma ideia de governo
é preciso ter um debate muito mais qualificado quando ele está cobrando caro das pessoas mais simples. Eu vejo muita gente, eu sou a favor da reforma, eu sou contra a reforma. É preciso ler o texto. O que está aqui, nessas centenas de mudanças, que muitos trabalhadores que serão afetados muitas vezes não têm sequer esse conhecimento, e cabe a nós representá-los. É por isso a minha preocupação. E agora eu faço um apelo ao deputado Samuel, que pediu para que nós pudéssemos colaborar com informações relevantes aqui do relatório. Deputado Samuel, é muito importante isso que eu vou dizer a Vossa Excelência. Peço desculpa, mas é muito importante para mim, é muito caro esse debate sobre o assunto que nós estamos dizendo. Um trabalhador mais humilde, um trabalhador do regime geral de previdência, que hoje ganha R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000, aqueles que se prepararam um pouco mais, R$ 3.000, mas ainda dentro do regime geral da previdência, eles não são privilegiados. E essa reforma, ela pode atacá-lo em várias vertentes. Um único trabalhador do regime geral da previdência pode perder 5 vezes em regras diferenciadas. E eu queria listar elas, porque é muito fácil que esse trabalhador seja afetado cruelmente e tenha a sua vida e a vida da sua família destruída, não sendo um privilegiado. A reforma da Previdência muda o cálculo do salário de benefício. Ou seja, deixa de ser considerado os 80% das maiores contribuições para 100%. Isso pode retirar, em média, segundo o cálculo de vários economistas e especialistas publicado, cerca de 20% do valor que ele teria, de 20% a 30% do valor que ele teria sobre uma aposentadoria. Mas não é apenas essa mudança. Esse mesmo trabalhador muda o valor do seu benefício, que hoje começa com 85% com 15 anos de contribuição, e vai começar com a nova reforma a partir dos 20 anos, no caso dos homens, com 60%, para chegar aos 100% somente aos 40 anos. Ou seja, ele já perde no cálculo agora do valor do benefício. Primeiro ele perde no salário do benefício, que é o cálculo sobre a porcentagem. Depois ele perde sobre o cálculo da porcentagem sobre os anos trabalhados. Ele vai trabalhar mais e vai ganhar menos. Esse mesmo trabalhador, no caso aqueles que ganham até R$ 2.000, perde em relação ao abono salarial. O abono do PIS, que hoje é para trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Então ele perdeu mais uma vez. Esse trabalhador, esse mesmo trabalhador, ele perde na pensão por morte, caso ele deixe a sua família. Veja que eu não estou falando que ele tem opção de escolher qual a sua perda aqui dentro. É um somatório de perdas colocados pela reforma da Previdência. Vamos colocar, deputado Samuel, aqui um exemplo concreto. Vamos transformar ele num exemplo concreto para que a gente entenda o quanto é cruel e perigoso essa reforma. Um trabalhador que ganha R$ 2.000, se ele perder uma média de 20% pelo salário do benefício, ele vai perder R$ 400. Desses R$ 400, ele ganha R$ 1.600. Se ele tiver 20 anos de contribuição e ele se aposentar por invalidez, ele perde mais 40% do 1.600. Se esse trabalhador ganha R$ 2.000, ele também já vai perder de início o abono salarial do PIS. Se esse trabalhador que trabalhou 20 anos, contribuiu por 20 anos, já perdeu no salário de benefício, já perdeu no valor do benefício, se aposentou por invalidez, se ele vier a falecer, a esposa dele vai ter direito a 60% do novo valor que já foi subtraído 3 vezes. Esse trabalhador que ganha R$ 2.000, se a esposa dele vende bombom, porque aqui ele não diz o cálculo ou qual é a receita dentro da família, a pensão dessa mulher, dessa família, pode ficar abaixo de R$ 400. Eu estou falando
de um trabalhador que vai ser punido 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A mesma pessoa está aqui. Deputado Samuel, num momento como esse de desemprego, de desespero das pessoas, eu já passei por esse debate na reforma trabalhista, que está em vigor no país há mais de 1 ano e meio, e aonde foi prometido os empregos devidos. Eu participei desse debate quando foi aprovado a PEC que limitou investimentos em saúde, educação, segurança pública, a famosa PEC dos gastos, que trouxe uma tragédia social para o país, e eu estava aqui fazendo esse mesmo alerta. E após a aprovação dessas medidas, nós temos hoje recorde no país de desalentados. Recorde no país de pessoas trabalhando na informalidade. Eu poderia aqui comentar com o deputado Samuel as regras de transição. Eu poderia aqui comentar a dificuldade de acesso à aposentadoria aos trabalhadores homens, aonde é colocado aqui como tempo mínimo de contribuição 20 anos, num momento onde a economia brasileira faz com que os trabalhadores estejam na informalidade, ou seja, eles não estão contribuindo, por natural não vão se aposentar, pela idade mínima estabelecida. Queria dizer, delegado Éder, que eu sou a favor da idade mínima, porque para o pobre já tem. Eu acho que radicalismo de qualquer lado é ruim. Eu sou a favor de que se tenha uma reforma da Previdência, e nós já tivemos avanços importantes. Mas num momento de crise como essa, que é de desespero da população, vamos fazer a reforma necessária para corrigir o problema fiscal. Se a reforma necessária é de 400 bilhões, 500 bilhões, 550 bilhões, corrigir o problema fiscal do país para vir os famosos investimentos, que eu tenho muitas dúvidas, mas não se aproveitando de um momento de tanta dificuldade, de tanta crise, de tanto sofrimento das pessoas mais simples, para retirar um direito adquirido de quem não é privilegiado no país. Quero parabenizar Vossa Excelência, quando coloca um dispositivo que não estava previsto, de acabar com as aposentadorias compulsórias para bandidos, que tinham como prêmio servidores da justiça brasileira, que tinham esse tipo de privilégio. Quero dizer que eu concordo com o aumento das alíquotas, inclusive para todos, deputado Samuel Moreira. Sabe por quê? Porque só paga alíquota quem está empregado. Só paga uma contribuição o trabalhador que está com a carteira assinada, que tem direito. E a nossa preocupação é com os trabalhadores mais simples, aqueles que estão desempregados, onde se aumenta hoje a necessidade dos trabalhos de assistência sociais pelos diversos municípios brasileiros, porque as pessoas estão tendo que implorar novamente por um prato de comida. Agora, vamos parar de fazer os discursos favoráveis ou contrários à reforma, sem nos embasarmos pelos dados reais que a reforma está propondo. O ataque pesado às pessoas mais simples. Eu quero dizer que nós temos muito tempo ainda, que se o deputado Samuel Moreira avançar mais um pouco no RGPS, melhorar um pouquinho a transição para o RGPS das pessoas mais simples, se nós trabalharmos a questão da desconstitucionalização, deputado Samuel, para trazer algumas garantias para que esse governo, para que o futuro governo, para qual governo que seja, não venha alterar isso por uma medida provisória. Porque a partir da aprovação desse texto, nós temos inúmeras questões legais e constitucionais que uma medida provisória pode vir de um dia para a noite e mudar a regra para o trabalhador, sem mais, sem menos, sem quórum qualificado, sem trazer garantias. E aqui dentro dessa proposta estabelecida pelo governo, nós temos ainda outras preocupações. E o que é bom precisa ser exaltado, o que é ruim precisa ser questionado. E encerro dizendo o seguinte: parabéns pelo aumento na alíquota em relação aos bancos, mas deixa a minha preocupação em relação ao BNDES. Um momento de crise é preciso investimento. Os empresários brasileiros não podem ser punidos.
E o BNDES tem que investir na economia brasileira, tem que investir nos nossos empresários para gerar emprego, gerar renda, para fomentar a economia. E eu tenho uma preocupação em relação a esses dados. Obrigado pela oportunidade, presidente.